Olá e bem-vindo à Consulta Aberta. Neste podcast falamos sobre temas de saúde de forma simples e descomplicada. Todas as semanas vou estar acompanhada de especialistas de diferentes áreas para falar sobre saúde, doença e mitos nos quais todos já acreditamos. O Orçamento de Estado de 2025 prevê para o setor da saúde um investimento de quase 17 mil milhões de euros. Mas será este aumento de 9% em relação ao ano anterior o suficiente para salvar e reformar o nosso SNS? Francisco Goiana da Silva, o meu convidado de hoje, diz que se o SNS fosse uma empresa, estava em falência técnica. É médico, professor universitário especializado em gestão de saúde e doutorado em políticas de saúde. E foi também parte integrante da primeira direção executiva do Serviço Nacional de Saúde. Podem ouvi-lo semanalmente, às segundas-feiras, pelas 9, no seu espaço de comentário de saúde, aqui na SIC Notícias, onde explica e descomplica os temas da atualidade da saúde nacional. Hoje está aqui para tentar descomplicar a gestão e implementação de políticas de saúde, que nos influencia a todos os dias. SICNoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SICNoticias.pt. Olá Francisco, bem-vindo. Muito obrigada por estares aqui. Se calhar fazia-te a primeira pergunta e aquela que me fizeram mais, a pergunta de 1 milhão, que é: para quando o médico de família para todos os portugueses? Olá Margarida, olá a todos aqueles que nos ouvem lá em casa. Isto é um gosto enorme estar contigo aqui neste podcast, porque eu acho que é um podcast que acima de tudo faz muita literacia em saúde, que eu acho que é uma coisa muito importante e que tem a ver com a resposta que tu me pediste. De facto, aquilo que caracteriza o sistema de saúde português e que o torna bom e até muito melhor do que muitos outros, de países até mais ricos, são os nossos cuidados de saúde primários, ou seja, a nossa capacidade de nós termos alguém, um médico de família, uma equipa de saúde familiar que acompanha o indivíduo e a família. Por isso é que nós temos este indicador, ou seja, idealmente a nossa população estará mais bem acompanhada se cada pessoa souber a quem pode ligar, a quem pode recorrer em situações de aflição, de urgência, etc. Isto tem sido um objetivo que os governos têm tido desde há vários anos, eu diria quase décadas, dar um médico de família a toda a gente. Também é o que as pessoas gostam de ouvir, não é? Idealmente, eu acho que o devemos continuar a perseguir. Duas dimensões aqui. Este é um objetivo alcançável. Até agora era difícil porque, literalmente, o balanço entre médicos de família que se reformavam e médicos de família que saíam recém-formados da especialidade era um balanço negativo, ou seja, nós tínhamos mais a reformar-se do que aqueles que saíam da especialidade. Agora, pela primeira vez, nós começamos a equilibrar. Foram feitas projeções pelo governo em que, a partir de 2026, nós conseguiremos então ter um excesso de médicos formados, então poderemos chegar a esse número de todos os portugueses com médico de família. O que acontece aqui? Primeiro, nós precisamos de conseguir captar todos esses jovens médicos de família para o SNS. Isso é um grande desafio. E nós, em particular este ano, não fomos muito bons a fazer isso. E, portanto, a maioria não quer ficar... Nós não nos podemos dar ao luxo de perder quem quer que seja para outro setor que não seja o setor público. Ainda assim, nós estamos a falar, por exemplo, em 2023, e falo em 2023, nós tivemos uma taxa de retenção dos médicos de família recém-formados na ordem dos 90%. É ótimo, 9 em cada 10. Afinal, o SNS ainda tem alguma coisa a oferecer. Agora... este objetivo de 2026 seria se nós garantíssemos que fixávamos todos os que saíam recém-formados. O que é que me parece? Provavelmente demorará um pouco mais de tempo. Mas também há aqui outra dimensão, e eu deixo aqui a pergunta. Num país em que nós temos cada vez mais o setor privado a ter um peso considerável, e temos de ser realistas e pragmáticos, há quem diga que já 4 milhões de portugueses têm seguros de saúde. Eu tenho alguma dúvida sobre a segurança que tem esta resposta, porque é preciso perguntar que seguros de saúde, que tipo de coberturas. Exatamente. Porque não me interessa aqueles seguros, não me interessa aqueles seguros de saúde que é só o menos possível, porque isso não vai fazer aquilo que o médico de família faz e muito bem, que é prevenção da doença, promoção da saúde, acompanhamento e etc. Mas haverá certamente muitos portugueses que por opção não precisam e não querem ter médico de família. Portanto, esta coisa de dizermos 1.700.000 portugueses não têm médico de família, temos de dar a todos. Temos de dar a todos se eles quiserem. E se precisarem também, não é? E por outro lado, só virar o número ao contrário, que eu acho que nós somos sempre muito negativos, que é 1.700.000 portugueses não têm médico de família. Eu gosto de dizer que 83% dos portugueses têm médico de família. Isto no contexto global é muito bom. Mas aqui, Francisco, não é só ter médico de família, porque a verdade é que o que nós sabemos, eu tenho se calhar uma lista com 1.800, 1.900 utentes, e eu sei que não consigo dar consulta atempada a todos. E, portanto, também esta coisa de vamos só
por exemplo, uma medida aí fácil era, então, vamos dar a cada médico de família 3.000 utentes. E lá na tua aplicação do SNS diz que tem médico de família, mas depois não consegues marcar uma consulta nos primeiros 3 meses. Precisas de uma urgência e não consegues lá ir, não é? Ou seja, não é só ter médico de família, é fazer com que ele te consiga ver e acompanhar, e de facto essa parte holística, que eu acho que é tão importante da medicina geral e familiar, fazer com que o médico tenha tempo para te conhecer, para saber o teu contexto familiar, social, psicológico, etc. Não é? As soluções para este tipo de problemas, Margarida, nunca são simples e nunca são unívocas. O que é que eu quero dizer com isto? Tu, para resolveres o problema, não podes só fazer uma solução como é que estavas a dizer. Olha, então assim eu resolvo já, vou carregar os médicos de família todos, claro, com uma lista de utentes que eles depois vão ter um ano de espera para conseguirem ver o médico de família. Não é o que é suposto. Eu acho que isto tem de ser feito de outra forma. Por exemplo, nós o que temos é de tornar os médicos de família mais eficientes. Nós temos de retirar burocracia de cima dos médicos de família. Porque, e tu saberás melhor do que ninguém, que há muito tempo que é perdido, e eu digo mesmo perdido, desperdiçado, por médicos de família que são profissionais altamente diferenciados a fazer coisas que noutros países são feitas por assistentes clínicos, secretários clínicos. E, portanto, é muito importante haver um ímpeto aqui de desburocratização. Eu vou-te dar um exemplo. Olha, eu fiz parte da direção executiva, da primeira direção executiva do Serviço Nacional de Saúde, e um dos nossos eixos estratégicos prioritários era desburocratizar o acesso aos cuidados de saúde. E para tu teres noção, uma coisa tão simples como nós percebermos que havia muitas pessoas que ficavam doentes, uma constipação, e depois, no dia a seguir, a ficarem doentes, tinham ainda de ir doentes, pedir ao médico de família, através de uma consulta, para lhes passar uma baixa para atestar que eles tinham estado doentes no dia antes. Claro. Normalmente essas baixas eram sempre passadas, porque o médico de família não ia dizer, olha, o senhor está-me a mentir, não está nada doente. Claro, até porque o teu trabalho não é desconfiado do doente, não é? E portanto, o que é que nós fizemos? Uma coisa tão simples como autodeclaração. A autodeclaração de doença através de uma linha telefónica. E sabes quantas consultas de medicina geral e familiar é que deixaram de ser necessárias só por causa dessa medida, que parece uma coisa assim que não tem impacto? 700 mil. 700 mil consultas. Então, isto é apenas uma gota d'água das ineficiências que existem e que bloqueiam um trabalho mais capaz por parte dos médicos de família. Portanto, o que é que eu acho? Da parte da gestão, quem faz as políticas de saúde tem de haver uma missão prioritária, que é facilitar a vida dos profissionais. Facilitar o acesso dos utentes. E quando isso é feito, de facto, às tantas os profissionais até podem conseguir ver mais. Claro, e vê-los com mais tranquilidade, porque a verdade é que quando estás sobrecarregado com burocracias e com estas coisinhas pequeninas, porque no fundo nenhum médico escolhe uma carreira de medicina geral e familiar porque quer passar baixas, não é? Claro, porque quer, ou seja, o que tu queres é a parte em que sentes que tens mais impacto, e isso de facto... Margarida, vou-te dar outro exemplo interessantíssimo que eu acho que até é cómico, mas era o país em que nós vivíamos até o ano passado. Olha, se tu partisses uma perna, partias uma perna e ias ao serviço de urgência. Um hospital, imagina no Hospital de São José. Partias a perna, engessavam-te, ficavas cheias de dores e naturalmente não podias ir trabalhar no dia a seguir porque tinhas partido a perna e tinhas dormido. Mas tinhas de ir ao médico. Mas tinhas de ir ao médico de família. Para quê? Calma, coisa fantástica. Para ele atestar que de facto tinhas mesmo partido a perna e que tinhas mesmo estado no serviço de urgência. Ou seja, parecia que aquele rabisco do médico de família valia mais do que a carta escrita pelo especialista de ortopedia do hospital. Que é dissonante com o resto da valorização que é feita dos médicos de família, porque para imensa coisa não seja, nos é dada a credibilidade. uma coisa que mudou foi os serviços de urgência puderam começar a passar estas baixas. Claro. Ponto final. E portanto, eu acho que às vezes o que falta é pensar, olha, como é que nós podemos facilitar a vida aos doentes? E como é que nós podemos facilitar a vida aos profissionais? E acho que se houver alguém a pensar disto, e às vezes é preciso vir alguém de fora do sistema que não dê já tudo como isto sempre se fez assim, é porque é normal. Acho que é possível ter muitos ganhos, mas é bocadinho a bocadinho, não há balas de prata. E depois também há aqui outra componente importante nisto, quando falamos de ter médico de família para toda a gente, que é um bocadinho otimizar os recursos, no sentido de perceber que nem todos os doentes precisam de médico de família, não é? Aquilo que tu dizias, e que depois que há intervenções em termos de saúde pública que também reduzem esta necessidade e que otimizam os recursos. Ou seja, nós promovermos literacia, nós promovermos estilos de vida saudáveis, também faz com que as pessoas à partida precisem menos de recursos de saúde, não é? Pronto, isso é uma parte importantíssima e lá está, a promoção de estilos de vida saudáveis é multifatorial mais uma vez, Margarida, e portanto não depende só de tu teres o médico de família a dizer-te, olha, tem de comer isto ou não pode comer aquilo. Depende também de tu teres um ambiente social que te propicie esses estilos de vida. E quando eu falo num ambiente social a partir das políticas
do governo, eu vou um exemplo de uma em que eu estive envolvido, que foi a sugar tax, a taxação das bebidas açucaradas, que foi uma coisa que toda a gente dizia, ei pá, isto é limitar a liberdade. Não, só através desse incentivo que os americanos chamam-lhe quase um nudge, que é um empurrãozinho, nós dissemos às empresas dos refrigerantes, olhem, a partir de agora, quem tiver mais de 8 gramas de açúcar por cada 100 mililitros de refrigerante, paga mais. Mas o que é que aconteceu? Eles, para não terem de pagar, reduziram o açúcar automaticamente. Claro. E se calhar as pessoas queixaram-se no primeiro mês, mas depois habituaram-se. E depois, outra coisa interessante, que é, só esta política deu tanto que falar, que houve muitas mães, porque eu acredito que nenhuma mãe, em plena consciência, ache bem dar 8 gramas por 100 mil. 2 pacotes de açúcar dentro de um copo de água ao fim de 3 vezes por dia. Nenhuma mãe em plena consciência, mas o simples facto de se ter falado tanto, alertou muito. Portanto, o que é que eu te quero dizer com isto? É importante este acompanhamento pela medicina geral e familiar, mas o próprio ambiente em que as pessoas fazem as suas escolhas é importantíssimo. E, portanto, digo-te, investir na prevenção, sim, não pode depender sempre do contacto one-to-one, tem de depender muito de um ambiente baseado em políticas de saúde bem feitas. Até porque se requer também muito mais esforço e tempo, não é? A verdade é que tu sabes que se impedir que as pessoas possam fumar em locais públicos, isso vai ser sempre mais controverso e mais polémico, mas vai ter sempre mais efeito do que, enfim, motivares cada pessoa individualmente a pensar em deixar de fumar em locais públicos, não é? Ou não? Como é que eu agora vou ser muito polémico, mas pronto, eu gosto de ser polémico. Há uma palavra, quando eu passei pelo Ministério da Saúde, eu fui adjunto do Secretário de Estado Fernando Araújo, com o Ministro Alberto Campos Fernandes, e quando nós tínhamos estas discussões com a indústria alimentar, porque era uma das coisas que nós percebemos rapidamente que nós temos de resolver este problema, porque nós temos uma carga brutal de doenças crónicas que são responsáveis por 80% dos gastos do nosso sistema de saúde. E, portanto, como é que nós resolvemos isto? É indo aos fatores de risco, maus hábitos alimentares, e, portanto, tentamos ter conversas com a indústria alimentar. E o argumento da indústria era sempre, calma, mas isto vocês têm a fazer literacia. Literacia. Façam a literacia. E eu fiquei um bocadinho alérgico à palavra literacia, porque literacia era a palavra que saía sempre da boca dos agentes da indústria que não queriam mudar nada, queriam só pôr o ónus nas pessoas. Capacitar os doentes para poderem fazer as suas escolhas. E o que é que me parece a literacia é importante, mas demora muito tempo. Por exemplo, falamos de educação nas escolas, é essencial, mas a educação das escolas vai ter efeito daqui a 5, 10 anos. E, portanto, nós precisamos de 2 tipos de medidas. Aquelas que têm um impacto direto, imediato, porque nós temos um problema grave e urgente, e aquelas que vão preparar o futuro a médio e longo prazo. Todas têm de ser trabalhadas ao mesmo tempo. E é por isso que as estratégias mais eficazes para dar resposta a este tipo de problemas, maus hábitos alimentares, são multifatoriais. Tu tens fatores mais imediatos, tens fatores mais de literacia e de educação, tens fatores, por exemplo, com a indústria do retalho alimentar. Eu também cheguei a trabalhar na SONAI, é uma coisa giríssima, que ninguém ainda discutiu. Os meus colegas da SONAI vão ficar chateadíssimos comigo quando disser isto. Por SONAI, exemplo, para quem não sabe, é associar ao continente, não é? Exatamente. Mas eles fazem coisas ótimas, mas, por exemplo, a todos os outros grupos de grande retalho alimentar, eu acho, sinceramente, que devia haver regulações que não permitam esta coisa de que é até fazer cálculos com a inteligência artificial à altura que devemos pôr determinado tipo de alimentos, que normalmente não são os alimentos mais saudáveis, para serem mais apetecíveis para as crianças e para as crianças pedirem aos pais para comprarem. Nós temos primeiro de começar por proteger as nossas crianças e proteger os nossos adolescentes. Porque eles não têm a real capacidade de tomarem decisões por si próprios. E, portanto, acho que dessas formas nós temos de ser mais responsáveis. Por exemplo, outra coisa que me choca, em espaços universitários. E nós vemos isto na cidade universitária. Haver restaurantes de fast food dentro de espaços universitários. Isto vai contra tudo que são as boas práticas. É que isto é pôr lá, é juntar a fome com a vontade de comer. Não, nós sabemos que aquilo faz mal, que aquilo é nocivo para a saúde. E digo assim, é nocivo para a saúde, tem normalmente zero valor nutricional. Vai ter custos a longo prazo. E, portanto, eu parece-me completamente irresponsável que haja um reitor de uma universidade, não estou aqui a dizer nomes, mas é muito fácil pensar, que ache normal permitir e alugar um espaço para pôr lá uma empresa de fast food. Não me parece normal. Mas sabes que há aqui um problema que é a saúde, ou seja, a promoção de saúde, apesar de tudo, não é tão rentável para estas empresas, não é? E também temos de pensar do ponto de vista económico, eu percebo, e a Diretora-Geral da Saúde falava disto também, que é tu também tens de proteger um bocadinho a indústria, ou seja, não podes de repente dizer acabamos com as cadeias de fast food, não é? Mas de facto, vender maçãs
dá muito menos lucro do que vender um hambúrguer ou vender um snack todo processado. Pronto, não é? Eu acho que aqui nós temos de falar de uma coisa que é muito importante, que é o custo. E eu não concordo contigo quando tu dizes assim, olha, um hambúrguer custa mais do que uma maçã. Eu vou dizer porquê. Porque quando nós falamos do custo, tu não podes considerar Isolar custo só aquilo que é o valor que a empresa paga. Todos os produtos têm um custo global. E esse custo global implica o custo para a sociedade. E é por isso que eu sou muito a favor de taxas. O que é que pretendem? É imputar o real custo para a sociedade que tem o consumo daquele alimento. Vou dar um exemplo. Comer um pacote de batatas fritas não custa para a sociedade só o valor da produção das batatas fritas. Custa para a sociedade também o valor, e o impacto da doença. O valor que a sociedade vai ter de pagar quando essa pessoa, uns anos mais tarde, desenvolver um cancro do trato digestivo e tiver de ser tratada. Isso é que é o real custo. E isso já pode ser calculado. Isso chamam-se externalidades negativas. E, portanto, não tenho a certeza absoluta de facto para a sociedade um hambúrguer tem um custo mais barato do que uma maçã. Eu acho que aqui se calhar o argumento, e de quem nos ouve, e eu lembro quando houve aquela conversa sobre a comida que era disponibilizada nos hospitais, não é? Também foi muito controverso porque as pessoas sentem que lhes estamos a tirar a liberdade. Então de repente deixem-me escolher, se vocês não querem ser saudáveis. Mas de facto eu depois também percebo porque as tuas escolhas vão ter impacto também Margarida, sabes na comunidade eu toda, ajudei não é? a fazer esse despacho. E esse despacho teve, na altura, para quem nos está a ouvir, houve em 2016, julgo eu, que foi feito um despacho pelo Secretário de Estado Adjunto da Saúde que dizia, a partir de agora nos hospitais estão limitados e proibidos determinado tipo de alimentos nas máquinas de vending e nos bares. E outros são obrigatórios. Por exemplo, a água disponível nos bares a custo zero passou a ser obrigatória. E portanto, mas o que é que era qual é que era o racional? Eram dois racionais. Primeiro, não era o impacto real desta medida da população, mas era primeiro, liderar pelo exemplo. Se nós queremos, então, ter uma sociedade mais saudável, nós temos que começar pelas instituições de saúde. Claro. Epá, não me parece normal. Tu ias no bar do hospital e só tinhas croissants. Tal e qual. Tu tinhas um miúdo que ia a uma consulta de obesidade infantil num grande hospital, saía da consulta e muitas vezes os pais não tinham mais nada para lhe oferecer que não fosse o que estava naquela máquina de vending, que por acaso era tudo aquilo que ele tinham proibido de comer. Portanto, que coerência era esta? E portanto, o que é que se fez aqui? Limitou-se determinado tipo de alimentos com valores nutricionais desequilibrados, com excesso de açúcar, excesso de gordura. E o que é que isto fez? Isto é muito interessante também. Isto obrigou também as empresas a perceberem, ok, eu tenho de dar alternativas. Claro, não vou ter tenho de só pôr coisas frescas, coisas saudáveis. E sabes o que é que eu acho, Margarida? Isto aumentou a liberdade das pessoas. Isto não limitou. Porque as pessoas que queriam comer alguma coisa saudável não tinham liberdade nenhuma. E portanto, eu acho que isto só aumentou a liberdade das pessoas. Isto é uma coisa muito controversa, mais ou menos, o que eu estou a dizer. Mas a partir desse momento eu também, houve uma coisa que eu fiquei muito tranquilo, que é, ao menos, nós estamos a começar por liderar nas instituições de saúde. Liderar pelos exemplos. Da mesma forma que depois isso deve acontecer, e espero que já tenha acontecido nas escolas. Se queres que os miúdos sejam mais saudáveis, tens uma taxa de obesidade infantil assustadora. Epá, como é que tu permites que nas escolas só vendam porcarias? Desculpa lá, não pode ser. Tem de haver alguém que tome conta disto. Agora vamos dizer, os mais liberais dirão, não, isto é literacia, as crianças têm é de saber escolher. Meus amigos. E basta tu pensares que a maioria de nós, quando faz escolhas pouco saudáveis, sabe que as está a fazer. Ou seja, e a Rita também falava muito disto, que é nós sabemos, as pessoas... Cada vez mais eu acho que o problema não é propriamente de literacia e acho que é importante. Aliás, eu sou a grande promotora da literacia, acredito fortemente que é um passo importante, mas a verdade é que eu vejo muitos doentes em consulta que sabem perfeitamente que comer fast food 6 vezes por semana não é saudável, mas que o continuam a fazer porque é o que está mais disponível, porque é o que é mais fácil, mais acessível. E portanto eu percebo que há uma necessidade de trabalharmos nisso também, não é? Na disponibilidade e no ambiente. E aí as políticas de saúde têm de ser... Há uma coisa gira aí, Margarida, eu sei que nós não temos tempo para tudo, podíamos ficar aqui imenso a falar disto, mas olha, em 2017, ou em 2015, quando chegamos ao Ministério da Saúde, de facto, apercebemos deste problema e tínhamos de abordar o problema da alimentação. E este é um problema multifatorial. Tu podias fazer uma sugar tax, mas depois faz a sugar tax de um lado, mas os miúdos vão deixar de beber refrigerantes, mas vão comer mais chocolates ou vão começar a fazer... escolhas menos saudáveis noutros lados, isto não resultava. E portanto nós percebemos que havia um problema aqui, era dentro do próprio governo havia um grande desalinhamento face às prioridades do país, porque tu tinhas assim, o Ministério da Saúde diz que vai taxar os refrigerantes, mas depois
a indústria saía da porta do Ministério da Saúde, entrava na porta ao lado do Ministério da Economia, que lhes dizia: epá, vocês marimbem-se lá para o Ministério da Saúde, a gente quer é que vocês vendam, para haver mais emprego e mais economia e etc. E depois, o que é que nós nos apercebemos? Tinha de haver um alinhamento das prioridades do país. E, portanto, tivemos de sentar à mesa todos os ministérios e dizer assim: meus amigos, nós vamos ter aqui de nos alinhar, pelo menos, na nossa narrativa. Não vamos andar uns a desdizer os outros. E pela primeira vez foi criado um grupo interministerial para isto, liderado pela saúde, como deve ser. E foi feita um ano depois, conseguimos chegar a acordo em algumas medidas. Foi a primeira estratégia interministerial para a promoção da alimentação saudável, a chamada EIPAS, que tinha 4 grandes eixos. O primeiro eixo dizia assim bem: tínhamos de alterar e melhorar o ambiente em que as pessoas fazem escolhas. Ok, a oferta alimentar ser melhor, mais equilibrada, trabalhar com a indústria. Segundo, disponibilizar de uma forma mais fácil a informação. Porquê? Porque muitas vezes quando diz assim: as pessoas sabem o que é que estão a comer. Eu, quando vou ao supermercado, eu sou médico como tu, vou ao supermercado e para mim não é muito fácil ver rótulos e perceber entre 2 produtos da mesma gama. Sim, vês que tem 8 gramas de açúcar e pensas, mas isto é normal, é pouco, é muito. E depois diz assim: mas aqueles supermercados também têm um semáforo. E eu pergunto para mim: o que é melhor? É ter tudo amarelos, 2 vermelhos e 2 verdes? Ou um verde ou amarelo? Não sei. E portanto, isso era uma das prioridades. E aí uma das medidas que estava era alargar, por exemplo, e tornar quase que obrigatório um sistema de simplificado de rotulagem em todos os alimentos. E aquilo, eu fiz vários estudos sobre isto, científicos, e o melhor que há, com muitas limitações, chama-se Nutri-Score, que te dá tem algumas limitações. Tem limitações, mas entre não ter nada e ter alguma coisa é bom. E aquilo que nós vemos, quando comparado com tudo o resto, é que as pessoas fazem escolhas mais saudáveis quando tu tens 2 alimentos do mesmo grupo. Não podes comparar, isto é um absurdo, é o argumento do costume. Mas eu vou comparar leite com chocolates. Não, eu vou comparar leite com os outros leites. Eu vou comparar os chocolates com os outros chocolates. Sim. E portanto, pelo menos quando as pessoas sabem, ok, vou comer fast food, mas se as pessoas puderem escolher qual é que é menos mal, tu tens muitos ganhos em saúde. E portanto, ajudar as pessoas a escolher, porque aqui nós não estamos a inventar informação, nós só estamos a tornar a informação mais acessível, que parece que é uma coisa absurda. Então não queremos tornar a informação mais acessível, que é quanto menos as pessoas conseguirem perceber aquilo, melhor. Segunda coisa, capacitar as pessoas para interpretar. Quando falas de um sistema como o Nutri-Score, naturalmente que tu depois tens de ensinar as pessoas a usar o semáforo nutricional e a perceber assim: olha, não, isto é para comparar alimentos da mesma gama, isto não é para comparar a Coca-Cola com o leite. Não vejo a ser feito, não é? Pronto, é isso que isto também era preciso ser feito, era uma das prioridades. E finalmente inovação. Por exemplo, eu lembro perfeitamente de ter trabalhado com a Compal, que eu era muito crítico, e dizer assim: olha, vocês têm estes compais e tudo, normalmente são produtos que têm muito açúcar adicionado, porque é que vocês não desenvolvem produtos que é só 100% com fruta espremida, sem mais nada, que têm menos tempo de vida na prateleira porque não têm conservantes? E eles desenvolveram na altura, desenvolveram uma série de produtos e lançaram-nos que era só 100% fruta espremida, que depois extinguiram porque lá está, tinham menos tempo de vida na prateleira. Não sei se extinguiram, mas acho que já não os vejo tanto. E portanto, aqui foi lançada uma estratégia para fazer isto tudo. Demorou muito tempo. Eu lembro que para chegar a este acordo, eu quase que andei à chapada com colegas meus dentro do governo ou dos adjuntos, porque o da agricultura queria que as chouriças fossem todas verdes. Independentemente de serem carnes processadas, e o que diz a evidência é que carnes processadas, carnes vermelhas, equiparam-se muitas vezes a agentes cancerígenos como tabaco. Sim. É o que diz a evidência, não é o que eu digo. É o que diz a evidência, é como o álcool. Sim. Não sei o quê, mas o vinho é muito tradicional português. I don't care. Eu tenho de dar às pessoas a informação verdadeira. E a informação verdadeira agora, eles têm de saber que aumenta o risco de cancro, que é, a partir da primeira gota, o seu risco de desenvolver cancro vai ser maior do que aquele que não bebeu. Isto não é desvirtuar, não é ir contra o país, é falar a verdade. Pessoa, sim, e eu acho que isso também é dar liberdade, é fazer com que a pessoa, ou seja, isto que as pessoas acham, mas isso é tirar a liberdade, é precisamente o contrário, era o que dizias, não é? No fundo estás a dar a liberdade da pessoa fazer uma escolha consciente e saber verdadeiramente. Infelizmente, às vezes, o mais rentável é as pessoas não serem realmente livres. Porquê? Porque vão escolher aquilo que o marketing as leva a escolher. E normalmente o marketing só quer é vender, não quer vender o que é mais saudável. Isso é responsabilidade das políticas de saúde, do governo, é capacitar, por um lado, as pessoas a fazerem as decisões mais saudáveis, dando-lhes os instrumentos, obrigando as empresas a disponibilizar de uma forma mais acessível essa informação, e por outro, trabalhando com a indústria no sentido de, vamos aqui encontrar um meio termo. Por exemplo, outra coisa que nós fizemos foi, chegamos à indústria nessa altura e dissemos assim, olha, vamos desenvolver aqui um target para vocês reduzirem progressivamente o açúcar, o sal e as gorduras trans, num período de 5 anos.
E o nosso compromisso é, nós não nos vamos taxar durante estes 5 anos se vocês atingirem este target. Só que sabes qual é o que é que eu tenho pena disto? É que havia um grande empenho político nisto. O professor Fernando Araújo e a equipa era obcecado com isto. Pois mudou o governo, vai tudo ao ar. Deixou de ser uma prioridade. Parece que esquecemos. Mas o problema também muitas vezes é este, não é? Que a nossa saúde depende muito de ideologias políticas ou de crenças de quem está no governo e não pode ser, não é? E depois há outro problema que dizias aqui que para mim também me chama muita atenção, que é isto de nós temos um Ministério da Saúde que poucas vezes trabalha com os outros ministérios que têm tanto impacto, não é? Isto da alimentação, por exemplo, os suplementos, a regulamentação sobre os suplementos. Isso é um absurdo. Pertence à parte do Ministério da Agricultura, não é? Tu de repente tens suplementos que são vendidos e que não são regulados como um medicamento, mas que têm um impacto. Margarida, eu vou-te dizer o seguinte: é? 2 coisas que me chocaram com este governo. E faço já aqui o disclaimer. Eu fiz parte de um gabinete do governo do professor Fernando Araújo, mas eu não sou filiado a nenhum partido. Aliás, quem me conhece bem até sabe que eu provavelmente o último partido em que seria filiado seria esse próprio. Mas pronto, mas não vamos entrar por aí. Mas dizer aqui uma coisa muito interessante é, antes do último governo deixar funções, foi feito um despacho em que dizia determinado e implementava esta medida do Nutri-Score para ser indicado e recomendado em todos os alimentos, ok? Com a necessária campanha de informação às pessoas e etc. Íamos dar mais informação e a evidência científica apontava para aí. Ora, mal este governo toma posse, o que é que faz? Não. Cancela o Nutri-Score e isto passa para a alçada do Ministério da Alimentação e Agricultura. E o que é que o Ministério da... Como se a alimentação e a saúde fossem duas coisas. E o Ministério da Agricultura, o que diz? O Sr. Ministro diz, não vamos pôr Nutri-Score, porque o Nutri-Score é péssimo, não vamos pôr isto, e porque está tudo muito bem como está. E portanto, o que é que eu acho? Nós então fomos pôr a decisão sobre o sistema de rotulagem nutricional que permite às pessoas fazerem as escolhas mais saudáveis. Estamos a falar de saúde na esfera de decisão do Ministro da Agricultura. Que eu saiba, nem é investigador de saúde, nem é médico, nem é nutricionista. Não lhe reconheço nem a ele, nem às pessoas que trabalham com ele essa missão. Teria uma equipa, essa missão. É? E depois, curiosamente, temos esse problema dos suplementos alimentares. Numa altura em que nós temos cada vez mais jovens, malta da nossa geração, que consome suplementos para exercício físico, para as crianças, para tudo. Para a libido, para dormir, para se sentirem... Tratar estes suplementos alimentares da mesma forma e regular, da mesma forma que são reguladas as rações do gado. É que é assim, é da mesma forma que é regulado. O suplemento alimentar é tratado da mesma forma que é uma ração do gado. Eu acho que isto é um absurdo. Só neste país, por exemplo, nos Estados Unidos, não é assim. Tu tens a FDA, Food and Drugs Administration. Porque debaixo do Ministério da Saúde, tu sabes que tudo o que passa por alimentação e drogas, medicamentos, tem de ser... E tem de comprovar a eficácia e segurança, não é? Aqui não. E talvez, deixo aqui uma questão, não vou aqui fazer afirmações, mas será que talvez seja por isso que nos Estados Unidos estes suplementos são muito mais caros do que em Portugal? Porque às tantas têm de investir muito mais em provar, em ensaios, em impacto na saúde, que aqui não, aqui é bar aberto. Sim, mas mais caros, no fundo aí estás a pensar só no momento, não é? Porque a verdade é que ficará muito mais caro um suplemento que tem zero utilidade e que nem é seguro. Mas e que o preço de produção, porque lá está, Exatamente. Porque tem esse lado do R&D, da investigação, que aqui... Recommended Daily... Não conheço. Sim. Mas há aqui, agora quando falamos, eu acho que nós vamos falando muito da alimentação e dos estilos de vida na prevenção, mas há aqui uma coisa muito interessante também, que é mesmo no tratamento de doença, são essenciais. E nós temos aquilo que tu dizias, não é? Temos grande parte das doenças que pesam economicamente e socialmente em Portugal, são doenças crónicas não transmissíveis. Falamos de diabetes, hipertensões, doenças cardiovasculares. As doenças, na verdade, associam-se muito aos estilos de vida. E a verdade é que mesmo no tratamento destas doenças, os estilos de vida têm um papel, ou seja, tu teres um nutricionista, tu teres um psicólogo, tu teres um profissional do exercício, seriam coisas muito mais rentáveis a longo prazo. Sim. Claro que não é daqui a um ano, mas um diabético teria obrigatoriamente de ser acompanhado por um nutricionista. Isto não acontece e também é uma dúvida frequente, que é, mas porquê é que não contratamos mais nutricionistas? E no outro dia fiz esta pergunta e percebi que isto não depende só do Ministério da Saúde também, não é? Isto há uma data de burocracias. Consegues-nos explicar um bocadinho porque é que é tão complicado? Porque é que sabemos que é uma coisa eficaz, sabemos, porque vamos ouvindo esta coisa de abriram concursos para nutricionistas e depois demora 2 anos e depois são mal remunerados. E claro, qualquer nutricionista pensa-me, então, mas se eu posso dar consultas e ganhar muito mais no privado, porque é que eu me vou meter no público? Então, vou tentar explicar-te isto da forma mais simples que eu conseguir e no menor volume de tempo que eu conseguir. Primeira coisa, prioridades. Quais é que são as nossas prioridades?
Normalmente, as prioridades, quando são definidas só a nível político, normalmente são prioridades mais imediatistas. Tudo aquilo que não tem impacto real e visível fica para segundo plano. O que é que eu quero dizer para isto? Tens um ministro da Saúde, diz assim, onde é que eu vou pôr o meu dinheiro do próximo Orçamento de Estado? Vou pôr esse dinheiro a resolver e a contratar mais médicos para as urgências, ou a fazer centros de atendimento clínico, ou vou investir em nutricionistas que ninguém se vai a perceber para já que eles existem porque não vão aparecer nas notícias e que daqui a 10 anos alguém vai ver esse resultado. Normalmente há esta tentação dos políticos de menosprezarem ou negligenciarem o médio e longo prazo porque eles querem manter-se alive, vivos e afloat, não é? E portanto, isto é a primeira coisa. Por isso é que eu defendo, e sempre defendi, que a gestão do SNS deve ser técnica e não pode ser política. Por isso é que eu defendo... É partidária, não é? Ou seja, no fundo devia ser uma coisa quase fora da política, porque não pode... Por isso é que eu defendi sempre o modelo da direção executiva, que é tipo o CEO daquela holding que deveria lá ficar pelo menos 10 anos, porque de facto ele vai investir e ver os resultados desse investimento. E que não tem afiliação política, se calhar também era importante. E portanto, primeiro isto é um problema de definição de prioridades. Quando não tens alguém absolutamente técnico e politizas isto, esquece. Depois da definição das prioridades, imaginando que há alguém que de facto sabe que isto é importante, tu tens uma série de obstáculos. O primeiro obstáculo é a burocracia dos concursos públicos do Estado. E não precisas ir aos nutricionistas. Tipo, tu até ao ano passado, porque aí foi feito um trabalho muito profundo que eu também estive envolvido, tu, para lançares concursos para os jovens médicos que são especialistas, tu demoravas 6 meses e precisavas dos médicos como... Percebes? E as pessoas continuavam a trabalhar sendo pagas como eram antes, como ainda sem serem especialistas. Portanto, eram médicos. Portanto, isto não é só para uns e para outros. Depois, qual é que é o problema? Portanto, o Estado é uma máquina burocrática brutal. Por isso é que eu te dizia que devia haver uma prioridade que era desburocratizar e dar mais autonomia às unidades locais de saúde para oferecerem contratos right away, como faz o setor privado. Mas isto é preciso... Tornar o mercado mais competitivo, fazer com que os jovens queiram trabalhar lá. Mas isto, por exemplo, o ano passado, para contratar os médicos que são especialistas dos hospitais, foi feito um despacho em que o Ministro das Finanças e o Ministro da Saúde dizia assim, olha, ok, nós damos luz verde a todas as unidades locais de saúde para contratarem logo no dia a seguir os recém-especialistas, desde que seja dentro destes números. E era assim que devia ser para tudo. Para os nutricionistas igual, dentistas. Para os psicólogos, para os dentistas. Segunda parte que é importante. Dentro da administração pública, tu para pagares a estas pessoas, tu tens de as pôr dentro de uma caixinha. E ou é uma caixinha de uma carreira médica, em que tu sabes que o médico vai ganhar X... Está tudo tabelado, não é? Tabelado. Ou então, se tu não tens caixinha específica para um nutricionista, tu vais pôr um nutricionista como um técnico superior, que é igual a um técnico superior do Departamento de Finanças, ou um técnico superior... Vai ganhar, se calhar, 700 euros líquidos por mês. Percebes? E, portanto, não é competitivo, a não ser que cries estas carreiras. Quem é que depois não quer criar estas carreiras? Por exemplo, eu dou o exemplo aqui de uma carreira que tem de ser criada urgentemente e que já devia ter sido criada, que é dos médicos dentistas no SNS. Os médicos dentistas têm consultórios privados, ganham o seu salário. Se eles vão para o SNS ganhar às vezes menos do que um secretário, que é verdade e é lamentável, e trabalhar a recibos verdes, porque é que eles vão de ir? Não tem motivação. Eu sei que há muito amor à camisola, mas é vergonhoso. E portanto, porquê? Porque tem de ser criada esta carreira. Quem é que normalmente não gosta disto? O Ministério das Finanças, porque diz assim, a partir do momento que eu criei esta carreira, estes tipos vão estar aqui dentro e vão ser um custo fixo para sempre. Mas como? É que o Ministério das Finanças também beneficia, ou seja, este conceito de que a saúde, enfim, tu teres pessoas saudáveis, e a saúde oral aqui é essencial, a saúde psicológica. O Ministério das Finanças beneficia de uma coisa, Marida, vamos ser aqui pragmáticos. O Ministério das Finanças beneficia de chegares ao fim de cada ano e poderes dizer assim, nós tivemos superávit, mas não investimos no SNS nem um cento e está tudo a cair podre. Isto, reduzimos a despesa. Pronto, percebes? E beneficia disto. E beneficia de outra coisa, que é não. Um sistema da economia e de produtividade de um país, que é o que as finanças querem mostrar, é tão mais saudável quanto menos custos fixos a médio e longo prazo tiverem. Portanto, idealmente, quanto menos profissionais dependentes e impossíveis de tirar do Estado, se tiver, melhor. E é por isso, quando tu olhas para o Orçamento de Estado, tu tens uma rúbrica muito grande, que leva grande parte do Orçamento de Estado, que é dos recursos humanos. Mas tens outra que tem até crescido mais, a maior velocidade, que é a aquisição de bens e serviços. Porquê? E o que é que entra aqui? Por exemplo, os médicos, prestadores de serviços e tarefeiros. Porque não são vistos como um recurso humano. São um serviço.
Quer dizer, isto é absurdo. Isto o que acontecia muito era assim, eu estar num centro de saúde, eu estar a receber os 8 a 9 euros a hora, já nem sei bem, e de repente ter ao meu lado um tarefeiro que não tem contrato, mas que está a receber 40 euros a hora ou 30 euros a hora. Quer dizer, isto é... Depois eu penso, mas que sentido é que isto faz? Olha, mas não sabes qual é que era o único sentido? É que ao mês que vem, se o país precisar de apertar o cinto, não Mas vai. como assim? Mas Não aparece lá. A maneira do país não ter de apertar o cinto a longo prazo é precisamente ter uma população saudável. Eu concordo contigo. Eu acho que a saúde é como a educação, que são... Ou seja, é impensável não investir nestas áreas, porque tu sabes que populações mais saudáveis e com mais literacia, em todas as áreas de literacia financeira ou de saúde ou de tudo, são populações que vão faltar menos ao trabalho, que vão produzir mais, que vão comprar mais. Eu concordo 100% contigo. Mas diz assim, é absurdo. Olha, às tantas nós estamos a chegar a um mundo em que não é assim tão absurdo. Basta olhares para o outro lado do Atlântico. Lá não há nada disto. E parece que lá aquilo é que é bom. Agora aquilo é que é fantástico, aquilo é que vai ser great again. Mas lá não há nada disto. Portanto, mas eu acho que nós... Isso? Que vai ser great again. Não sei, pá, que eu agora começo a ouvir, pá, até amigos meus próximos, que começam a normalizar o absurdo, que é uma coisa que me preocupa. Normalizar o aquilo, não haver acesso à saúde. Normalizar em ser tudo baseado em seguros de saúde. É um direito básico do ser humano, não é? Ter acesso à saúde. Não, porque às vezes nós não podemos também nunca cair nisto, que é assim, os extremos normalmente não funcionam. Estas pessoas que acham que, isto devia ser, era tudo seguros de saúde. Esqueçam lá isso. Acham que algum seguro de saúde agora, diz assim, nós devíamos ter um sistema mais parecido com o holandês, em que é tudo seguro de saúde. Mas alguma seguradora agora ia querer pegar nos nossos idosos todos e dar-lhes um seguro de saúde. Às tantas sim, mas íamos gastar muito mais do que aquilo que estamos a gastar agora, não é? E há aqui uma coisa interessante também, que é, de facto, nós agora estamos a aproximar, finalmente, do gasto e do investimento em saúde do resto dos países da OCDE. Porquê? Nós, apesar de sermos um sistema de saúde e temos um Serviço Nacional de Saúde que é considerado dos melhores do mundo, eu aqui falo de um relatório que foi feito de estatísticas de acesso à saúde da Organização Mundial de Saúde, que no top de todos os sistemas de saúde mundiais qualifica o sistema de saúde português em 7º lugar. Em termos de acessibilidade. Em termos de acesso. E, portanto, até agora nós gastávamos menos do que os outros. Dávamos mais acesso e gastávamos menos. Éramos muito bons num indicador que se chama no Health Customer Index. Que se chamava Bang for Buck. O que é isto? É, eu consigo fazer mais com menos dinheiro. Mas isto também era feito à custa de quê? Maus salários dos profissionais. Horas extra mal pagas. Sub-orçamentação. Porque há uma coisa fantástica. Dizemos assim, o orçamento do SNS nos últimos 10 anos aumentou para o dobro. Só que esquecemos de dizer que todos os anos tinha de haver uma injeção de capital extra do SNS de entre 300 milhões de euros e 500 milhões de euros, porque nós orçamentávamos sempre abaixo do que ele gastava. Era uma empresa que estava em falência técnica, o SNS, ou seja, se eu gasto mais do que aquilo que eu tenho para gastar, estou em falência. Pois, porque esta dúvida não é 17 mil milhões de euros, ou seja, em termos de orçamento e comparativamente a outros setores, apesar de tudo, é dos que têm mais dinheiro alocado, mas o que é que acontece a este dinheiro? E porque é que lá está por exemplo, voltando aqui a esta pergunta que eu acho que é mesmo importante as pessoas perceberem, que é, ok, então temos de abrir umas carreiras para os nutricionistas poderem ser contratados, ou os dentistas, ou os psicólogos. Sim. Mas então porquê é que não se criam? O que é que impede? Quer dizer, já sabemos todos que é um problema, fala-se na comunicação social. É uma questão de prioridades políticas, já disse. Mas a prioridade é o plano de inverno e não... Tal e qual. Ninguém quer saber. A prioridade é abrir mais centros de atendimento clínico para os verdes e para os azuis durante o inverno do que contratar os nutricionistas. Eu faço aqui uma pergunta, por exemplo. Teve nas notícias. Abriu-se um centro de atendimento clínico no Hospital da Perlada com um financiamento adicional de 65 milhões de euros. Quantos médicos dentistas nós podíamos, ou quantos nutricionistas isso dava para contratar durante 3 ou 4 anos? São opções. E quando nós temos recursos limitados, nós temos de fazer opções. Qual é que é a nossa opção, não é? Aquilo que eu acho que é sempre a melhor opção, Margarida, para nós que somos mais jovens, porque eu não estou a pensar só agora nem tu, eu estou a pensar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, o sistema de saúde para os nossos filhos. Eu não quero continuar a ter um Estado que negligencie a sustentabilidade a médio e longo prazo. Porque senão, é aquela expressão, isto não é um país para novos, é um país para velhos. E nós temos de exigir isso. Agora, falando para onde é que vai o dinheiro do Orçamento de Estado? Nós temos grandes rubricas no Orçamento de Estado. Uma delas, eu dizia-te há pouco, é dos recursos humanos. Outra delas é a aquisição de bens e serviços. Porquê é que o Orçamento de Estado tem crescido tão rapidamente na área da saúde? Primeiro, isto é normal ou não é?
nós estamos pela primeira vez a aproximar-nos da média da despesa dos países da OCDE. Portanto, nós não somos um outlier. Ou seja, era porque vimos de um lugar muito mau e não é porque estamos num lugar assim tão... E à custa de quem? Muitas vezes de profissionais mal pagos. Isto é a primeira coisa. Segundo, o que é que agora começa a acontecer? Nós temos uma evolução da prevalência de doença crónica que é assustadora. Nos últimos 10 anos, nós temos, para teres noção, eu falava contigo também anteriormente, que é, nós tivemos um aumento de 238% de doentes com excesso de peso e obesos no país. Portanto, a economia não está a crescer a esta velocidade e nem este orçamento do SNS cresceu a esta velocidade de 238%. O que é que isto quer dizer? Nós temos uma população cada vez mais envelhecida. Isto é um problema. Nós temos um problema de natalidade brutal. Okay? Portanto, se eu tenho pessoas mais envelhecidas, têm mais risco de doenças crónicas e têm fatores de risco grandes em Portugal. Comem mal, somos dos países mais sedentários e, portanto, eu hoje em dia... Com mais absentismo laboral, porque depois isto tem impacto em tudo. Eu hoje em dia tenho muito mais pessoas doentes com doenças crónicas do que tinha há 10 anos. E pessoas mais doentes, com mais doenças crónicas... mais anos, não é? Isso é... Ou seja, estamos a gastar e a precisar de recursos durante mais tempo. Portanto, eu tenho mais pessoas que vivem mais anos, são mais doentes e precisam de mais recursos de saúde. Naturalmente, eu vou gastar mais. Eu tenho hoje muito mais médicos do que o que eu tinha há 10 anos atrás. No SNS, eu tenho muito mais enfermeiros no SNS do que há 10 anos atrás. Mas continua a não chegar. Porquê? Porque a necessidade da população está a crescer. E, portanto, é normal que tenha aumentado. E, portanto, tenha aumentado também. E aqui falo-se, por exemplo, uma métrica interessante. O gasto com medicamentos inovadores. Tu agora tens um gasto que é absurdo, que o cancro é cada vez mais uma doença crónica. Sim, sim. Estima-se que acho que é em 2060 que será 2/3 da população. E o custo destes medicamentos tem tido uma subida abrupta e nós somos um Estado que tem a missão de garantir acesso. Isto é a primeira coisa, medicamentos. Depois nós também falamos de outras dimensões. Se não falas dos medicamentos, falas os profissionais. Finalmente, nós estamos a começar a perceber que nós temos de pagar melhor aos nossos profissionais de saúde. Porque e não senão são médicos, não é? Os administrativos, eu fico chocada. É por isso que eu digo aos profissionais, não é? E porque eu acho vergonhoso o que ganha um enfermeiro em Portugal. E o que ganha um administrativo num centro de saúde. E portanto, eu acho que isso... quando dizem assim, chegaram agora a um acordo com o sindicato. Eu sou super apologista disso. E depois há outras coisas, por exemplo, não se fala. Mas nunca chegam a acordos com os sindicatos, não sei. No dia... Estamos há 3 anos a tentar chegar a acordos. Mas eu acho que se tem chegado ultimamente, e verdade seja dita, este governo chegou a acordos mais do que o anterior. Portanto, verdade seja dita, chegaram a acordo com os enfermeiros e agora com o sindicato independente dos médicos. Agora, o que é que eu acho? Depois há outras medidas, por exemplo, o alargamento do modelo das USFs tipo B em todos os cuidados de saúde primários. Para explicar a quem nos ouve que não sabe o que é isto, não sei se já explicaste, é a forma de organização e de trabalho dos centros de saúde. Eu até há algum tempo atrás, quando foram inventados os cuidados de saúde primários, eu tinha USFs, Unidades de Saúde Familiar, tipo A, ou seja, as pessoas tinham sempre um salário fixo, um número de doentes fixos e pronto. Independentemente de fazer mais ou menos, era sempre igual. Ou ter doentes mais saudáveis ou menos saudáveis. Então, qual é que foi o modelo a seguir? Percebeu-se que, olha, e que tal se nós permitirmos aos médicos de família, enfermeiros e profissionais de saúde que criem equipas e que se proponham a atingir objetivos para um determinado grupo de doentes, de população. E fazem um contrato com o Estado. Então foi criado o modelo das USFs tipo B. O que é que isto permitiu? Que estes doentes normalmente são mais bem geridos e estes profissionais conseguem ter remunerações muito superiores. Incentivos financeiros, não é? Só por esse alargamento desse modelo que foi feito de 2023 para 2024, a grande parte dos médicos de família tiveram um aumento salarial brutal. E que eu acho, se me disseres, Margarida, eu acho que era só merecido. É assim que tu consegues fixar as pessoas. É por isso que eu acho que hoje em dia a probabilidade de tu conseguires reter mais médicos de família no SNS é muito maior do que o que era no ano passado. Eu acho que isto é uma realidade. Eu trabalho no SF tipo B e eu sinto valorizada e sinto que tenho, mas é isso, mas sinto que estou numa bolinha e que nem toda a gente... Mas Margarida, as pessoas às vezes não dizem o que é bom, mas isso foi uma decisão que foi tomada também pela direção executiva anterior, com o governo anterior, porque nós sabíamos, nós precisamos de dar mais autonomia, mais condições aos profissionais para eles ficarem. Não é só dizer assim, olha, vou-te pagar mais, mas depois não tem autonomia nenhuma, só faz trabalho de secretariado, 20% do tempo que tem é fazer trabalho que é inútil de burocracia. Não, nós precisamos, por um lado, pagar melhor às pessoas, por outro, tirar-lhes trabalho burocrático que não tem de ser elas a fazer. Dar-lhes autonomia também. E, portanto,
o que eu te diria é, isto é um trabalho que nunca está acabado. E quando nós achamos que, chegar ao fim do ano, já está feito. Não, pá, eu lembro que quando nós chegámos à direção executiva, o professor Fernando Araújo dizia assim, pronto, nós agora só temos de passar o inverno. Era o inverno, era as urgências. Depois chegávamos a janeiro ou a fevereiro. Não, agora a grande prova de fogo é o verão. E portanto é uma a seguir a outra. E portanto, o que é que tínhamos de fazer nas horas vagas? Que infelizmente era isso que acontecia. E eu sou prova disso. Era nas horas vagas que eu pensava a estratégia para o futuro, que eu pensava a prevenção. Porque as outras horas todas era a pensar como é que isto não vai colapsar já. E não pode ser só pensar e escrever, porque eu sinto que nós estamos cada vez melhor a escrever documentos bonitos e ter, enfim, aliás, eu mesmo agora quando estava a olhar para o Orçamento de Estado, eu que percebo muito pouco disto, estava impressionada com os PDFs e com os grafismos, e eu acho que estamos a trabalhar muito bem em documentos e em palavras e em ideias, mas depois somos muito fracos a implementar estas ideias e a garantir que elas são sustentáveis a longo prazo e que é isso, que não depende de um governo específico ou de um mandato específico e que se mantém e que tem impacto, não é? O grande problema que nós temos em Portugal e no SNS é que nós somos ótimos a fazer planos. Estratégias, como eu dizia, a Estratégia Interministerial da Promoção da Alimentação Saudável 2017. Depois somos muito maus a implementar. Primeiro, porque normalmente nós lançamos as estratégias para ser a notícia da estratégia. Depois ninguém se preocupa em avaliar. Quer seja para avaliar para dizer que correu bem, quer seja avaliar para dizer que correu mal. Não ter medo de dizer que correu mal, não é? Porque depois há esta pressão política de se correu mal. Mas ok, há coisas que vão correr mal. E depois é preciso dar tempo às coisas também, que nós às vezes, numa sociedade imediatista, nós parece que isto é uma estratégia e tem de dar resultados já, tem de estar atento às coisas. Por exemplo, aqui dizer, grande reforma do SNS, das unidades locais de saúde. Muito controversa. Polémicas e controversas. Mas há uma coisa que eu te posso dizer, Margarida, eu estive muito envolvido nisso, que é, o sistema que nós tínhamos anteriormente era um sistema esgotado. Não dava. Não estava a funcionar. Alguém diz que o sistema era ótimo, valia a pena continuarmos a bater no ceguinho, a dizer vamos continuar a fazer isto. Não. Tínhamos de mudar. E, portanto, aquilo que foi feito foi tentar reorganizar o sistema para deitar abaixo algumas barreiras ou criar o ambiente ideal para se deitarem abaixo algumas barreiras, por exemplo, entre hospitais e centros de saúde. E criar o plano legislativo para obrigar estas pessoas a falarem umas com as outras. Agora as pessoas dizem assim, mas isto já passou um ano e as ULS não resolveram o problema das urgências. As ULS foram nada mais nada menos do que dizer assim, olha, para uma mesma região eu tenho um só líder, conselho de administração, que vai gerir os cuidados de saúde primários e os hospitais. E estes vão ser obrigados a estar sentados à mesma mesa a decidir as prioridades. Não é cada um para o seu lado dizer, depois o doente vai ao centro de saúde e depois tem de ir ao hospital, perde-se no meio e anda tipo bola de ping-pong. Não, os doentes são de todos. São dos médicos hospitalares e dos médicos de cuidados de saúde primários. Mas isto é só a base. O que é que falta a seguir para uma reforma destas? Uma reforma destas demora para aí 10 anos. Tem de se usar as oportunidades. Olha, grande oportunidade. Alterar os sistemas de saúde. Para os sistemas de informação, o médico de família conseguir ver os mesmos exames que o médico hospitalar. Isto não acontece quando se assina o despacho que se cria as ULS. Claro, são coisas mais integração de cuidados. Fazer outra coisa. Por exemplo, irem especialistas, irem pediatras, irem ginecologistas do hospital fazer consultas de proximidade aos centros de saúde. Serem criadas consultas... Ou pelo menos terem reuniões multidisciplinares, eu acho que já ajudava para bastante. Envolver nas reuniões de, por exemplo, de gestão da obesidade, planos de obesidade, os médicos de medicina geral e familiar, os cirurgiões, os nutricionistas, tudo, para não haver aqui silos agora. Lá está. Estamos todos já a dizer que a reforma foi um fracasso. A reforma tem um ano. Qualquer grande empresa que queira implementar uma reforma estrutural deste calibre sabe que isto é uma coisa que tem de ser acompanhada, medida, e tem de se dar tempo às coisas, porque senão nós ainda nem deixamos isto assentar. Já estamos a falar da reforma a seguir. Agora já estamos a falar da reforma dos ULS, universitários. Meus amigos, vamos tentar focar-nos em fazer uma coisa resultar e investir nela. Claro. E pôr as prioridades todas aí, porque senão nós dispersamos e nunca saímos da cepa torta. Francisco, tinha aqui muito mais perguntas para te fazer, mas já estamos aqui no tempo final. Se calhar a última pergunta que te faço é então, se tu pudesses, se tivesse esse poder, não é? Se pudesses fazer alguma coisa para amanhã e implementar uma política de saúde ou uma mudança para amanhã, o que é que achas que era, que era possível de pôr em prática e que iria de facto mudar as coisas? Olha, é uma pergunta difícil. Pronto, a minha resposta vai ser uma resposta um bocadinho fora da caixa e que vai um bocadinho ao início da nossa conversa.
Essa solução seria sinal que o nosso país já me tinha feito uma mudança de shift e de mindset. E o que é que eu gostava de implementar se eu pudesse? Olha, eu gostava que o exercício físico começasse a ser considerado como algo com um impacto na saúde tão positivo como um medicamento. E que da mesma forma que há medicamentos comparticipados pelo Estado 100%, eu pudesse também prescrever uma aula com um PT num ginásio que provavelmente pode ter um efeito tão ou mais positivo na saúde das pessoas, porque não é só um efeito a nível de condição física, é a nível de condição mental e a médio e longo prazo. Portanto, isso seria sinal que eu já estava num país muito à frente, num país em que de facto o que interessa é a pessoa, não é se é a indústria farmacêutica, não é se é um comprimido ou se é um personal trainer. Todos os profissionais valem pelos seus impactos e em que nós de facto preocupar-nos é com os resultados, não é com a forma ou com as burocracias do Estado. Se isso fosse possível, e se eu pudesse chegar, e se tu pudesses chegar e dizer assim, olha, Dona Maria João, que tem 60 anos, senhora agora anda mais deprimida, então vou-lhe receitar aqui 4 aulas com o PT no ginásio mais perto de si, comparticipadas pelo SNS. Epá, isso é um país em que eu quero viver, mas eu ainda acredito que isso vai ser possível. Olha, vou-te fazer, nós normalmente temos sempre um momento já agora, como já nos alongámos, eu vou-te fazer só uma pergunta que foi uma que me fizeram que eu acho que é interessante. Uma das novidades no SNS é isto de termos de ligar para a linha de SNS 24 antes de ir a uma urgência. E tem sido algo controverso, porque como tu disseste e muito bem, a base do SNS, e assim se calhar a ideia-chave, é garantir o acesso a todos. E há muita gente que de facto põe em causa de que forma é que estamos a limitar o acesso a todos com esta medida. Qual é a tua opinião sobre o assunto? Assim, em jeito de encerramento? Em jeito de encerramento. Primeira coisa, a lei no nosso país impede que seja vedado o acesso a cuidados de saúde a quem quer que seja. E eu, quando ajudei, o primeiro projeto piloto de teletriagem foi lançado há um ano na Póvoa de Varzim e Vila do Conde, e eu estive no desenho desse projeto. E, portanto, um dos grandes obstáculos era, nós não podemos, a lei não permite dizer assim, olha, o senhor não vai ser visto, não pode ser atendido. Portanto, o que é importante aqui? É nós temos de dar opções às pessoas. Ou seja, se alguém liga para uma linha, primeira coisa, a linha tem de atender rápido. E a linha tem de ser capacitada com profissionais que permitem que não se esteja à espera mais do que 10 segundos. Isto é a base. Enquanto isto não acontecer, não estamos a fazer um bom trabalho. Segunda coisa, que nós nos apercebemos, muitas das pessoas que iam para a urgência porque não tinham alternativa. Porque a alternativa é dizer assim, não vá para a urgência, não vá para a urgência, ligue para o centro de saúde. E depois ligava para o centro de saúde, não atendiam, e um e-mail, e recebia, não. E o que é que nós temos? Não, isto tem de ser uma coisa rápida, que é, nós temos de dar a opção à pessoa, que é, o senhor não tem necessidade de ir para a urgência, mas nós vamos já automaticamente marcar-lhe uma consulta. Ou uma teleconsulta. No centro de saúde, mas mesmo que fosse uma consulta, no centro de saúde, mais próximo de si, ou onde tem um médico de família, mas mesmo que não tenha um médico de família, e a consulta está marcada para hoje ou para amanhã, no máximo, e é esta hora e o nome do médico é este. Vá para lá, porque vai esperar menos, ou ao menos espera em casa, que é melhor do que estar à espera sentado na sala de espera do serviço de urgência. E sabes o que aconteceu, Margarida? As pessoas começaram a ir, e muito satisfeitas. Porque muitas vezes o que as pessoas querem é ter a opção. Não querem dizer assim, olha, vais ser visto para a semana. Não, é hoje ou amanhã. E depois, de facto, primeiro são essas. Depois são aquelas que tem alguém que fala com eles, tem de as atender, de estar capacitado para lhes dizer assim, olha, deve ficar em autocuidados. Faça isto, faça aquilo. Olha, tem aqui a prescrição eletrónica que vai receber no telefone. E pode também pedir autodeclaração na sua aplicação. E pode pedir autodeclaração. E, portanto, e se isso complicar, volta a ligar que nós marcamos-lhe uma consulta do médico de família. E só as outras é que vão para o serviço de urgência. Portanto, isto não é limitar, isto é literalmente organizar a resposta da forma que melhor vai de encontro àquilo que as pessoas precisam, porque eu acho que uma pessoa, ninguém neste país tem gosto, se não tiver uma coisa 10 grave, ou se tiver com uma gripe, de estar 10 horas numa sala de espera. As pessoas o que precisam é de alguém que lhes diga, olha, tenha calma, porque isso não é grave, porque as pessoas, nós não temos a capacidade de saber se o que nós temos é muito urgente ou pouco, porque para nós estamos sempre a morrer. Alguém que nos diga, olha, o sítio certo para ir é o seu médico de família e pode já ir hoje à tarde, que a consulta é hora X e no lugar Y. Vá lá. E as pessoas vão e vão muito mais satisfeitas porque a qualidade de serviço ao utente, ao cliente, é muito melhor. Claro. Francisco, muito obrigada.
Era bom termos mais tempo, mas para quem te quiser ouvir é às segundas-feiras às 9 da noite. Às 9 da noite, não é? Foi mais um episódio de Consulta Aberta. Já sabe que pode ouvi-lo sempre na SIC Notícias, no Expresso ou em qualquer plataforma de podcast, onde pode subscrever e deixar comentários ou dúvidas. Vemo-nos na próxima Consulta Aberta. Até já! SICNoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SICNoticias.pt.